Fala, meus amores, sejam bem-vindos a mais um Por Inteira Podcast. Hoje nós estreamos o quadro Sem Roteiro e nós falaremos sobre feminilidade. A gente vai fazer um papo aqui entre amigas para desmistificar o que cada uma pensa sobre isso e qual a nossa experiência de vida com o tema. Então, fica conosco até o final, vai ser um papo descontraído. Inclusive, muitas convidadas que nós propusemos falar sobre esse tema ficaram com receio. Então promete ser polêmico, mas a gente quer trazer nossa experiência própria. Realmente polêmico, Lê. E é engraçado que realmente tiveram desistência sobre o tema. Só que eu sinto que pra gente acaba fluindo de uma forma muito leve. Mas isso teve uma trajetória muito longa para que a gente pudesse se apropriar dessa energia, né? E que, inclusive, eu queria até comentar como a gente enxerga a feminilidade, porque eu entendo que cada uma tem uma percepção diferente. Como a gente encara o que é. E por que é polêmico? Porque existe uma confusão de interpretação da feminilidade com o feminismo. E eu acho que é isso que torna o assunto pesado aos olhos das pessoas, mas que eu entendo que, pra mim, eu sinto de uma forma muito leve. Você sente também esse assunto de forma leve? Eu ainda sinto como dois extremos, e eu quero muito ouvir a sua visão sobre isso, porque o que eu vejo é que, de um lado, nós temos a galera do feminismo e do outro lado, agora, a galera que tá nascendo com a ideia da feminilidade. E eu tenho muito isso pra mim, que não é nenhum nem outro, é o equilíbrio, que todo extremo é ruim. Mas eu até queria entender como que pra você isso é... Por que pra você isso é algo mais leve e não tão pesado assim, como outras pessoas veem? Então, eu falo mais leve, mas agora é mais leve. E a gente tava até conversando nos bastidores, né, Lê? Que eu sinto a feminilidade como uma energia, assim que eu enxergo. Eu consigo contextualizar desse jeito. E a energia feminina, ela faz parte da gente, assim como a masculina. A gente tem as duas energias, né? Mas de que forma que a gente consegue se apropriar delas? E eu sentia muita dificuldade, eu não sei você, mas eu sentia muita dificuldade de ter essa energia feminina aflorada. Eu tenho uma energia masculina forte, só que quando eu comecei a compreender o que era isso, eu comecei a tentar, com esse processo de autoconhecimento, a trazer equilíbrio. E não é simples. Eu falo que é leve porque quando eu comecei a aplicar, eu percebi que minha vida melhorou muito. Eu não sei se você sentiu isso, porque você já começou a aplicar também, né? Mas eu até estava conversando com você nos bastidores, né? Com relação ao trabalho, eu tinha muito essa ideia de querer resolver o mundo, de querer ser a pessoa que ia ganhar muito dinheiro na família, que ia se desenvolver profissionalmente, ia carregar toda essa carga. E chegou um momento da minha vida que eu senti realmente um peso, assim. E olha que eu nem sou mãe ainda, eu fico imaginando a empreendedora, a profissional que é mãe, casada, e ainda carrega toda essa expectativa, toda essa carga de ser uma CEO, de fazer uma empresa dar certo, enfim. Eu comecei a diminuir um pouco essa pressão sobre mim, a entender e aprofundar um pouco mais o que eu realmente queria e fazia sentido com relação aos meus valores e princípios. E eu cheguei numa conclusão de que eu sou a Letícia, empresária, profissional, que quer se desenvolver na carreira, mas isso não é a prioridade master da minha vida mais. Chegou um momento em que eu falei assim, não, eu preciso, porque faz parte de quem eu sou, do que eu quero e do futuro que eu quero construir e do meu enredo de vida, não colocar isso como o número 1 da minha vida, sabe? Não carregar essa carga, porque era uma carga de ter que dar certo. E eu vejo que tinha uma energia muito masculina de prover, sabe? De ser a pessoa que vai resolver tudo. Olê, é muito engraçado porque eu também sempre sonhei ter carreira, conquistar, ficar rica, aquela coisa toda. Mas sabe o que eu fiquei pensando esses dias? É muito recente isso. Eu não deixei de sentir esse desejo de crescer profissionalmente. Isso é muito forte ainda, até porque eu amo trabalhar, é algo que me preenche muito. Mas aí eu comecei a analisar como equilibrar, e isso é muito recente mesmo, eu conversei com o Júnior ontem, inclusive, como equilibrar para isso não virar realmente um peso dentro da relação e da construção da família. Só que eu acho que se a gente colocar numa escala de que talvez a prioridade de carreira seja do marido e não da mulher, eu não sei o que você acha. É polêmico falar isso. É bem polêmico. Mas talvez a gente ser realmente um suporte para que os dois consigam ter ascensão profissional,
Mas quem tem a energia dessa carga nas costas, de segurar a família e principalmente financeiramente, não deveria ser da mulher a carga. E para que isso não aconteça, quem tem que ascender profissionalmente primeiro? É polêmico. Por isso que é polêmico. Mas eu respeito muito quando as pessoas têm opiniões divergentes. Por isso que eu falo que eu levo de forma leve. Porque eu acho que são realidades diferentes. E aí, essa questão da energia também, isso vai filtrar muito as pessoas que chegam até você. E aí, eu penso nessa questão de relacionamento dessa forma. Eu recebo muitas reclamações assim, mas nossa, não tem homem no mercado. Os homens não têm a energia masculina que a gente gostaria que tivesse. Mas será que a gente está deixando essa energia masculina chegar até a gente? E eu falo porque eu vivi muito isso. Então, se a gente tem uma energia masculina muito aflorada e muito alta, a gente vai acabar repelindo essa energia de chegar até a gente. Então, por isso que eu te falei, eu enxergo muito energia masculina e feminina como energia e a gente consegue manipulando isso para conseguir atrair as coisas que a gente deseja. Equilibrar, né? E não abandonar os papéis, porque o conservadorismo ele tem ganhado força, mas é importante a gente entender que a mulher ela assumiu um novo papel na sociedade, né? Então não adianta, vai ter mulher sim que vai escolher, que vai preferir ser a dona do lar e tá tudo bem, mas nós precisamos entender que para você ser uma mulher bem posicionada, aí na minha opinião, né? Acho que é importante a gente deixar claro que aqui é um papo entre amigas, né? E a gente tá dando a nossa opinião. Chega um momento da vida profissional que não tem, no momento que a gente tá hoje, não tem mais como você olhar para as mulheres e falar que não é um braço importante da vida delas, porque A única questão que eu abordo aqui é que, no meu caso, tirar o peso de ter que... Exato. Me ajudou muito. Você não se enxerga sem uma carreira, sem uma profissão. Eu não me enxergo. Eu também não, acho que eu ficaria doente, gente. Sério, porque é um extremo também. Mas não é um peso de eu tenho que dar certo, eu tenho que... É prioridade na minha vida 100%. E também o que é dar certo, né? Ser milionária. Exato. Sei lá, ser CEO. Também tem um pouco disso, né? A gente precisa entender o que é dar certo, porque senão a gente se frustra conforme a gente coloca uma expectativa que nem é tão realista para aquilo que a gente realmente quer, né? Então... E você falou uma coisa nos bastidores que eu achei tão legal, que é ser CEO, né? Ser uma executiva. Pra quê? E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque tudo bem ser um sonho seu e tem muita mulher que sonha. Mas será que é pra si ou se é pra realmente ter alguma aprovação externa, né? Sim. E isso é perigoso, porque você pode deixar de realizar coisas internas realizações pessoais que te prendem e te pausam porque você criou isso na sua cabeça, que você precisa ter um título, um cargo para você ser respeitada, talvez. Então, no meu caso, foi um processo recente de entender por que eu queria empreender no digital, com liberdade financeira, liberdade geográfica, e por que não o CLT, por que o CLT não fazia mais parte do meu objetivo a longo prazo. Há muito tempo atrás era por validação, era por querer realmente, porque eu preciso me posicionar, porque essa obrigação é minha, por carregar esse peso, enfim. Agora eu quero escolher os desafios de empreender para ganhar a liberdade de daqui a um tempo ter os meus filhos, poder trabalhar de qualquer lugar, ter uma agenda mais flexível, porque a gente sabe que tem os prós e os contras, né? Então, para mim, quando esse tema feminilidade vem, na minha experiência, foi tirar esse peso, foi tirar essa carga, que me deu um alívio. Então, hoje, uma coisa que eu converso muito com o Marcos, com meu marido, e ele fala: amor, eu preciso garantir que se daqui um tempo, sei lá, amanhã ou depois, você for, sei lá, acontecer alguma coisa, você é mandado embora, você, enfim, acontece alguma coisa, o que eu faço precisa suprir. Então, eu carrego essa responsabilidade de não deixar as coisas numa situação muito ruim, caso aconteça isso do seu lado, para eu te dar esse suporte emocional. E é muito triste também ver muitas mulheres que são mães solos e tudo mais, porque imagina a carga que né?
carregar o peso de criar o filho e de ainda bancar essa questão financeira. Porque no meu caso, ouvir isso dele me tranquiliza. E tranquiliza, a gente consegue se deixar ser cuidada. E eu entendo que quando a mãe é solo, e eu nem te falo agora, mas eu acho que as nossas mães tiveram também essa energia masculina aflorada. A minha mãe, eu tenho certeza que foi dela que eu tirei essa energia masculina aflorada. Mas porque ela precisou ter. Sim, E foi uma necessidade, né? Assim como as mães solo hoje precisam ter energia masculina para cuidar dos filhos e Sim. conseguir dar conta de trabalho, casa, enfim. E deve ser realmente muito desafiador. Mas eu acho que essa coisa da energia masculina, ela não só se aplica nisso. Ela se aplica na vida. Como um todo, todas as áreas, né? Você saber equilibrar. Exatamente. E a gente estava falando sobre o lado profissional. A gente precisa ter energia masculina no profissional. Sim. Principalmente para quem empreende, tem o próprio negócio. Mas é a energia feminina que vai trazer a sensibilidade, a conexão, a leveza nos negócios. Então, que bom que a gente pode equilibrar e dosar a hora certa de usar cada uma das energias, né? E esses dias eu tava assistindo o podcast do Café com Joia, se eu não me engano, da Fabi. Da Fabi, maravilhosa, já viu? Já vi. A esposa do Caio. E ela fala, para as mulheres que são casadas, né? Quando a gente fala pra mulher ser submissa ao homem, não é pra você abaixar a cabeça e obedecer tudo que o homem fala e tudo mais. E ela tem uma mentoria só de empresárias, né? Uhum. E ela fala assim, cara, eu tô na minha mentoria com as minhas mentoriadas, venda, vamos bater meta, vamos se desenvolver, como que a gente cresce, como que dá feedback, como se desenvolve liderança. Então, já tem uma carga de energia masculina naquele ambiente que você tá inserido. E que bom, isso me potencializa aqui. Mas no momento que você chegar em casa, relaxa. Relaxa. Mas, Olê, sabe uma coisa importante? Eu sei que nem toda mulher pode relaxar. Porque... Você entende? Sim, Para que você consiga aflorar sua energia, eu acredito, tá? A sua energia feminina, você precisa se sentir segura, você precisa se sentir acolhida. Sim. E não é tão simples. Não. Você ter esse lugar, esse lar que consiga te acolher. Então, eu fico imaginando quanto desafiador. Enfim, eu acho que todas nós já vivemos alguma situação desconfortável nesse nível. Mas deve ser desafiador por isso, porque imagine você chegar num lar que você é energia masculina. Sim. Como que você relaxa? Porque se você não for, outra pessoa não vai ser, né? Mas aí, tá o erro, então, né? mas é aí que eu pergunto. Por que você é? E por que não mudar isso? Será que depende de você mudar isso? Porque enquanto você não abre espaço pro outro ser, né? Exatamente. Ai, gente, eu amei. É muito bom porque eu vou te falar o que antes e depois, de forma muito objetiva. Antes, eu tava nem aí. Eu tinha uma energia muito forte, masculina. Eu resolvia tudo. Eu tinha essa carga, mas isso mexia com o meu ego. Então, eu resolvo. Eu sou forte, eu sou incrível, eu dou conta. E eu não conseguia me ver no outro lugar. Eu nem pensava muito sobre isso. E é muito legal que essa coisa da energia, quando você tem muito claro o que você deseja para sua vida, e aí em todos os âmbitos, né? Mas quando você tem muito claro, você fala, não, eu quero ser mulher, eu quero ser bem cuidada, ser bem tratada, eu quero que abram a porta do carro pra mim. Eu tava pensando nisso, enquanto você falava, eu tava pensando nisso. E aí, quando eu comecei a mentalizar o que eu queria, e aí um amigo meu falava isso pra mim, você não tem como você anular a sua energia masculina. Eu falei, não, mas eu preciso, ela é muito importante. E pra mim, quando eu tive esse contato, que eu entendi que tava me fazendo mal, eu achei que eu tinha que eliminar. Não. E ele falou, não, você tem que aplicar em outro lugar. Sim. E ele falou, e você tem que ter claro não só o que você quer, mas o que você não quer. E aí, quando eu comecei a ter muita clareza, eu comecei a atrair situações da qual eu me sentia confortável de ser essa nova pessoa, de ser essa nova versão. E foi isso que eu comecei a atrair. Então, tudo começa na mentalidade. Total. Não é? Eu conversando com as minhas amigas, e todas, assim, super mulheres fortes, que trabalham, que têm uma carreira profissional bem desenvolvida e que tem essa parte da energia masculina, né, no trabalho. Mas é unânime quando a gente senta para tomar um vinho e a gente começa a conversar e a desabafar,
E elas, em suas diferentes posições, tá? Falam assim, eu não quero mais carregar esse peso. Eu quero sim ser cuidada. Eu quero sim que abram a porta do carro pra mim. Eu quero sim que pague a conta. Mas é. Eu lembro que antes, cara, massageava tanto o meu ego. Eu falava assim, não, deixa que eu pago. Ou então, minimamente, vamos dividir. Imagina. Vamos dividir. Não, pode pagar sim. Exatamente. Mas é tão Pode gostoso. me deixar nesse lugar que eu preciso também. Eu falo, a vida da mulher, ela já é tão difícil, tão desafiadora. Né? Multi. E esses dias eu conversando sobre... né, como ser mulher é desafiador, porque você tem mulher que engravida, por exemplo, você passa ali 9 meses carregando o bebê na barriga, sentindo enjoo, sentindo um monte de coisa, aí na hora de parir é uma dor, que eu não sei como é, mas falam que é surreal. Quando nasce o bebê, você se doa inteiramente para aquela criança, né? 24 horas. 24 horas. Além disso, a mulher tem o papel, e agora, na sociedade atual, esse desejo, essa ânsia de assumir o lugar dela numa carreira, numa vida profissional, que é lugar de direito dela. Ao mesmo tempo, ela tem que ser esposa, ela tem que estar bem com ela mesma, ela tem que se cuidar. Me fala se uma mulher dessa não merece ser bem tratada e ser cuidada. Meu amor, ou surta. Que horas que ela... Gente, eu falo, pelo amor de Deus, amiga, para de querer carregar. Tem uma amiga minha que ela fala assim, porque eu resolvo tudo. Porque meu marido, ele é muito lento, ele não se movimenta se ele não fizer. Se eu não fizer, as coisas não andam. Aí eu falo pra ela, então começa a deixar as coisas paradas. Exatamente. Ele tem que sentir que ele é útil, ele tem que sentir que ele é necessário, ele tem que sentir que ele tá ali pra te proteger. Mas se você mostra que você é autossuficiente nesse nível, e aí eu falo principalmente em relacionamento de modo geral, acho que em qualquer estágio, né? Ele não vai sentir que você precisa, e aí ele simplesmente não vai fazer. Mas isso é inconsciente também, né, Lê? E aí, falando de relacionamento, agora que você tocou nesse ponto, às vezes é a forma de falar também, né? Porque forma. Nós mulheres, você não faz isso. Thiago, o que você acha? Tem que ser doce, não é? Pra falar. Tem que ser leve, não é? Você acha que a mulher assusta quando ela é muito impositiva, assim? Acho que assusta um pouco. Assusta, né? Assusta, né? Tem um equilíbrio. E olha o poder dessas mulheres. Gente, a gente tá com bastidores gigantes. Nem tô enxergando, mas elas parecem estar lindas. E eu acho que acaba assustando. Mas é muito dessa energia que a gente traz da vida. Não é uma culpa. Cara, eu tava conversando isso com a Tati ontem. Por isso que eu queria lá aqui, né, Tati? Devia aparecer você aqui. devia estar aqui. Porque muitas vezes, quando eu estudo sobre ciências da família, eu falo sobre o papel da mulher também no casamento, né? E muitas vezes a mulher, ela tem esse receio de se impor de forma mais delicada, usando mais a energia feminina dela, porque ela acredita que dessa forma não terá mudança. E é o completo oposto. Concordo. Quando você muda a comunicação para uma comunicação onde você valida a pessoa, onde você explica para ela o quanto aquilo é importante, você coloca muito mais energia feminina do que masculina, eu falo que a mulher, ela tem tudo que ela quiser. Exato. Se ela souber aprender a comunicar e usar a potência que ela tem, que é a feminilidade dela. Porque é muito diferente o resultado de quando você pede algo impondo ou de quando você pede algo falando, se colocando mais numa posição feminina, sabe? Numa comunicação mais feminina. E isso é básico, isso é entender como funciona a mente dos dois. É natureza, isso é a natureza. Se o homem funciona desse jeito, a mulher funciona desse jeito, é só a gente tentar calibrar isso. E não é simples, de novo, né? Mas é entender a comunicação e também conhecer bem o parceiro. Entender também o parceiro, como ele funciona, porque por mais que é natural ter uma energia unificada masculina, mas tem as suas particularidades, cada indivíduo é único. Sim. Então, começar a ter esse conhecimento e olhar mais pro outro. E essa coisa que você falou da validação é muito importante pro homem. Nossa! É que aí nós, mulheres orgulhosas, falamos o quê? Vou ficar elogiando esse cara toda hora, ele vai se achar, né? É tão bom receber elogio, não é? Mas, assim, é muito... Quando é genuíno, e tem uma técnica na pós em Ciências da Família que eles falam de você realmente validar o marido, né? Ou o parceiro, ou namorado, enfim, de validar aquela pessoa que você tá com ela. E aí muitas perguntam assim, mas eu vou mentir?
Eu vou falar o que ele não é. Mas você acredita que na pós eles falam, comece elogiando pouco, comece validando pouco. Uma coisinha. Usando sua energia pra validar pouco, porque aquilo vai fazer a pessoa querer fazer mais e melhor. Então, nossa, amor, adorei que você levou o lixo hoje lá embaixo. E não ser e não com esse ar, com ar de manipulação, besta, né? Um Porque não é besta. isso. Mas é isso, Não agradecer os pequenos avanços, porque isso vai retornar de alguma forma. E talvez não com essa energia de vou fazer porque ele vai ter que me retornar, senão vira uma frustração, né? E é mais assim mesmo pra você, que nem você falou, trazer a verdade, né? Poxa, você ter levado o lixo me ajudou porque eu consegui organizar e ter tempo pra finalizar as coisas em casa. Então, um exemplo, esses dias o Marcos, meu marido, eu precisava ir pra academia e arrumar a casa. E ele foi e arrumou a casa. Ele tomou a iniciativa, terminou de trabalhar mais cedo, arrumou a casa. E eu consegui ir pra academia mais cedo, terminar mais cedo. Quando eu voltei e foi genuíno, eu falei assim, nossa, amor, obrigada por você ter arrumado a casa, porque isso me permitiu treinar e eu não conseguiria treinar como eu consegui treinar dessa forma. Então, essas pequenas coisas vão de energia feminina que você coloca, uma doçura, uma comunicação um pouco mais, né, tranquila. E facilitar a vida do outro, né? Facilita, né, nesse tipo de relacionamento. E aí a gente pode falar de feminilidade em tudo, né? Em tudo, Lê, em tudo. E eu, como estrategista de imagem, eu falo que tudo que a gente pensa gera um sentimento e gera uma ação, né? E a vestimenta e esse autocuidado, quando a gente se preocupa com o autocuidado, é muito importante para fortalecer o feminino. Totalmente. Porque eu vejo, é quase que um dado estatístico, que quando a mulher... eu amo que é um bate-papo entre amigas totalmente sem roteiro, porque até toca aqui em telefone e tá tudo certo. O jeito que você veste e o autocuidado, ele é importante para aflorar, porque... Eu ia falar do dado, né? Do dado estatístico. Que a grande maioria das mulheres que se casam, e homens também, tem a tendência a ir deixando de lado o autocuidado. Então, aquela conquista, o jeito que você foi conquistado ou que você conquistou, normalmente ele vai degradando. Sim. Então, você deixa de ter o processo de autocuidado. Então, não falando de maquiagem em si, mas o cabelo higienizado, perfumada, a pele hidratada, uma roupa arrumadinha. Por que a camiseta de prefeito em casa, né? E aí, quando eu falo... A consultora de imagem quer morrer com isso. Não, pelo amor de Deus, isso não existe no guarda-roupa de clientes. Eu espero que não tenha entrado depois. Mas eu falo por quê? Porque se a mulher, ela mantém esse autocuidado, e eu sempre falo que é pra ela. Quando ela mantém esse autocuidado, ela consegue aflorar ainda mais com facilidade a energia feminina. Porque o autocuidado, ele te ajuda a movimentar isso. Você se olha, você para um momento pra você. Então, uma questão do cabelo, da vestimenta. E, além disso, você consegue se sentir mais feminina. Imagine você usando camiseta o tempo inteiro, não cuida do cabelo, não cuida da imagem. Como você vai se sentir leve e doce se olhando desse jeito todos os dias? Então, esse processo de autocuidado diário, ele é importante. E aí, em segundo plano, entra como o seu parceiro te vê. Com certeza. Não é? Porque quando eu vou fazer a revitalização do armário das clientes, eu vou pra parte de pijamas, aí eu falo, não. Tira. Vamos se arrumar bonito, vamos ficar bonita. Cadê a LPT nessas horas? Exatamente, sabe? Põe uma roupa confortável, bonita, não precisa de mega produção, mas é importante que você deite e acorde bonita, entende? E aí parece uma coisa assim, mas eu não preciso fazer isso porque eu já conquistei, porque eu já tô numa posição. Mas não, isso é pra nutrir você mesma. Entende? Então, a gente tem que nutrir todos e fazer esses passo a passos todos os dias para que a gente não se perca. Concordo. Dentro do relacionamento. E não é uma coisa assim, você tem que vestir tal coisa, você tem que passar a maquiagem tal. Mas o que me faz bem, o que faz com que eu me sinta melhor, feminina, mais bonita. Sabe? Eu concordo. E eu falei isso, né? Pra gente que trabalha de casa, por exemplo, pra a gente que produz conteúdo, é totalmente diferente. Nossa, sim, você a rotina. Se sente, no momento que você se arruma pra pegar uma câmera e produzir conteúdo, aquilo flui muito mais, você se sente melhor. Mais segura, né? Mais segura, mais confiante. Então, eu super concordo. Eu acho que pra gente finalizar, Lê, a gente pode deixar talvez de forma resumida
sobre a feminilidade, você acha que transformou sua vida? Que hoje você realmente se vê de um jeito diferente quando você começou a se apropriar mais? É que eu não sei se foi a feminilidade que transformou Isolada. a minha vida isoladamente. Eu não colocaria esse peso, até pra não ficar essa coisa sempre do um contra o outro, sabe? Mas, com certeza, ter tirado cargas desnecessárias, ter usado mais a minha energia feminina pra potencializar os meus papéis dentro da minha casa, no meu casamento, no meu trabalho e comigo mesma, tirou um peso, me deixou mais leve, me deixou menos ansiosa, me deu mais confiança, me deu, sabe, fica no seu canto aí, dá pra você ser cuidada, não precisa você carregar o mundo nas costas. Então, eu colocaria isso. Muito E você? bom, fica mais leve, né? Não, a mesma coisa. Eu acho que, na dúvida, tente. Na dúvida, teste, deixar um pouco mais leve. Teste tirar essa carga de toda a responsabilidade. E se deixar ser cuidada, se você confia na pessoa, no seu parceiro, se permita esse cuidado externo com você, para que você, pelo menos, tenha esse gostinho de como é estar do outro lado, sabe? Eu tenho um outro ponto também pra gente fechar sobre essa questão da feminilidade dos papéis, enfim, no ambiente empresarial, né? Eu vejo que você pode ser empreendedora, ter o seu próprio negócio, mas não ser a CEO, mas não ser a responsável por aquela carga que você não consegue se desenvolver, que aquilo é muito para você. Então, eu vejo hoje em dia muitas profissionais que empreendem, mas elas delegam essa função para outras pessoas, para que elas fiquem na parte o quê? Criativa, na parte que elas gostam mais, na parte que faz a energia dela ser potencializada. Ou, aí eu falo, eu me coloco. Ou, é um achismo também, né? Se eu tenho a energia masculina muito aflorada, eu vou ter que descarregar ela em algum lugar. Então, que eu tenha... Aí você deixa pro trabalho. Aí eu deixo pro trabalho, porque meu- se eu levar pra casa isso, ferrou. Não é? No meu caso é o contrário. No meu caso, eu sou daquelas que contrataria alguém pra Entendi. ser CEO e eu ficaria no criativo. No criativo. E é isso, você se conhecer a Sim. ponto de entender o que é melhor pra você, né? Sim. Amei, sim. amei esse também. formato também, bem leve, né, Lê? Fala aí se vocês gostaram. Serão pílulas mais rápidas de bate-papo sobre temas que a gente quer trazer e desmistificar. Geralmente serão temas mais polêmicos, mas é importante destacar que não tem certo e errado, só tem a nossa opinião e a nossa experiência. Então, se você curtiu, curta, compartilha, né, Gé? Deixa seu arroba também pra gente E ver. deixa também nos comentários o que vocês acham sobre esse assunto, porque a gente pode até responder em caixinha, responder nos stories. Vamos interagir com a gente. E trazer uma visão diferente também, a gente quer ouvir. Exatamente. Né? E vocês me encontram no @Jéssica Rodrigues Estrategista. Lá eu falo sobre posicionamento de imagem, de que forma que você consegue se tornar uma mulher mais segura, confiante, com elegância e magnetismo. E você, Lê? Vocês me encontram no Lenobrielle, eu falo sobre maturidade emocional e comportamental. Tô vivendo o método IV, aplicando o método IV na minha vida, que foi o método que me transformou. E eu te convido para viver esse processo comigo. Beijo, até a próxima. Beijo!